E aí, Sardinhada, vou comentar com vocês sobre as principais informações e atualizações da Mobile. Vale a pena investir nesta companhia? O que é que vocês acham? Já tinham ouvido falar da empresa? Já investiram? Nunca ouviram falar? Deixa abaixo aí no seu comentário. E se gostar do vídeo, deixe seu like. E se não for inscrito, se inscreve aí. Vamos começar conhecendo a companhia. O que é que a Mobile faz? Ela atua no segmento de imóveis e decoração, tendo uma forte presença no comércio online. E ultimamente ela fez uma jogada, uma investida muito forte para se fortalecer nesse segmento e também para se expandir. E foi justamente o que ela fez quando ela ingressou na bolsa de valores. Só que tem um problema. A empresa, ela foi listada na bolsa quando os juros estavam lá as mínimas. Depois, o juro começou a subir, a ação despencou, meus amigos. A empresa teve suas ações listadas na Bolsa de Valores a R$ 21. Deixe abaixo no seu comentário qual a cotação das ações da Mobile no dia de hoje. Naquela época, a companhia arrecadou mais de 810 milhões de reais e aproximadamente 780 aqui foram para o caixa da companhia. O restante foram para os seus controladores. E hoje, papéis da Mobile foram aqui um dos papéis de destaque da queda. Não tá lá no pódio, mas chegou bem próximo. Ficou em quarto lugar. Hoje o pódio foram estas daqui, ó. Lais 3, 18% de queda. Amer 3, 14%. Betson preferencial 8 e Mobile lá em 6%. Enquanto que as altas foram altas. Aqui foi um dia bem dividido, certo? Mas muitos papéis no positivo. Triunfo, 18% de alta. Recruço 11%. E Ambipar, que está lá nos R$ 88, 10% de alta hoje. O mercado ele foi bem lateral na maior parte do dia. Vale e Petro caindo e bancos subindo dos principais segmentos. E quando vamos olhar aqui a cotação da Mobile, olha o que nós vamos ver aqui. No dia de hoje, o papel fechou em R$ 2,72 e foi justamente a mínima do dia. Tentou ir lá acima dos 3, que é onde estava operando aqui nos últimos dias, mas deu uma voltadinha. E em relação ao preço, ó, R$ 21 é aqui, ó, essa zona. A máxima foi feita logo no seu primeiro dia, R$ 28 e 33 centavos. Veja que de lá para cá é só queda. O papel chegou a bater aqui, ó, R$ 1,70. Bateu no 1,70 no início de 2023, deu uma reagida. Esse movimento aqui, ó, entre março e julho de 2023, bateu lá nos 4,88. Agora, em 2024, queda de novo. No ano chegou a bater nos 1,78, bem pertinho da sua mínima histórica. E desde então, ó, o papel tenta voltar ali, a região dos R$ 5. Por enquanto está estacionado aqui nos 3. Então teria muito potencial para subir, para chegar lá nos 5 e mais potencial ainda se um dia voltar na região dos R$ 21, certo? Eu chamo a atenção, muitas dessas companhias que foram lançadas lá na época da pandemia, na época dos juros baixos, elas foram precificadas, tiveram preços por ação bem inchados. Eu acredito que seja o caso aqui da Mobile também. A empresa é uma empresa lucrativa? Não, não é uma empresa lucrativa. Ela se classificaríamos como uma empresa de crescimento. Ela está crescendo? Depende do que nós formos avaliar, certo? Se for por receita, sim. No último semestre, divulgado recentemente, ela teve um crescimento aqui do seu GMV, o volume total que passou pela companhia, em 6%, passando dos R$ 400 milhões. Receita operacional líquida, crescimento no semestre de 3% e no trimestre 7%. Mas, quando vamos pegar aqui a parte de resultados, a parte de lucratividade, ela não é uma empresa lucrativa. EBITDA, todos negativos, é negativo em cima de negativo. E quando vamos pegar a companhia, são prejuízos em cima de prejuízos. No último prejuízo foi de R$ 15 milhões, no acumulado do ano está na faixa dos 36. E desde que ela foi listada na Bolsa de Valores, a empresa está com prejuízo de mais de R$ 660 milhões.
Em relação à caixa, é uma empresa que consegue gerar caixa. O que que ela está fazendo com aqueles 800 milhões, quase 800 milhões de reais que ela pegou quando chegou na bolsa de valores? Está queimando, ó. A empresa, ela registrou aqui em caixa no último trimestre aproximadamente 100 milhões de reais. Ela consumiu no trimestre quase 14 milhões de reais e queimou quase 52 milhões de reais no primeiro semestre de 2024. Agora, o que salva aqui a Mobile? É que ela é uma empresa sem endividamento, certo? Então, ela tá numa situação sem endividamento, tem dinheiro em caixa e o que ela fez? Ela propôs aqui uma fusão com a Tok Stock, uma empresa que é referência no setor imobiliário, imobiliário não, né, de móveis e decoração também. Então, se, por exemplo, ó, tivéssemos essa união já em 2023, a receita da nova companhia, ou seja, Mobile e Tok Stock, teríamos uma receita de 1 bilhão e 600, 200% da receita da Mobile no período. Então, o que é que nós temos que observar? Essa transação entre Mobile e Tok Stock vai beneficiar as duas. Por quê? Tok Stock estava ainda à falência. Era uma das empresas que estava indo numa situação sofrida. A Mobile está na situação aqui um pouco mais confortável e decidiu fazer uma operação de fusão com a Token Stock. Teríamos dois cenários aqui projetados, certo? Se os acionistas da Token Stock aceitarem a fusão, porque tem que ir para a assembleia lá da companhia, eles vão ser aqui colocados como uma subsidiária da Mobile. Se eles não aderirem, a Mobile continua como a dona da Token Stock, só que aí divide com os acionistas minoritários da empresa, certo? Vai ser um controle aqui conjunto. Ou controle integral ou controle parcial. O importante é que vai ter controle do mesmo jeito. Então, a empresa, ó, ela avalia que das sinergias, ou seja, a união das forças, né, deve adicionar aqui entre 80 e 135 milhões de reais ao ano aqui em sinergias nos próximos capítulos. A companhia fez uma apresentação do que ela espera com essa fusão da Token Stock. Token Stock é uma marca forte, tem muito tráfego de cliente, então isso aí facilitaria a expansão de receita e também de público. Sinergias importantes em áreas como tecnologia, fornecedores, logísticas. É uma escala relevante que melhoraria a eficiência operacional, diversificação ainda maior dos seus produtos e serviços. A combinação de negócios é, é benéfica para a Mobile, porque as duas empresas atuam no mesmo segmento. E aqui vamos ter mais informações importantes. Como é que essa transação vai se dar? Ó? Vai ter aqui um jogo de ações, debêntures que podem ser convertidas em ações posteriormente da Mobile, porque a Tok Stock tá sofrida, né? Ela fez aqui uma manobra para refinanciar o seu débito, né? Então a empresa, ó, de impacto, ela prevê entre 65 e 90 milhões de reais em economia com custo de manutenção. Em fluxo de caixa anual, o impacto deve ser entre 10 e 15 milhões de reais. Em EBITDA, entre 5 e 30 milhões de reais após a operação estar consolidada. Ou seja, nos próximos trimestres, a tendência é ter impacto ainda dessa fusão, né, das companhias. E aqui, ó, temos a média entre 2019 e 2023 da Mobile, e aqui a média entre as duas companhias. Receita líquida, o impacto aqui de 100% de aumento. Margem bruta, crescimento aqui na faixa dos 50%. Margem de contribuição, EBITDA ajustado, ó. Fosse 2003, 5% de queda, mas nas sinergias, ó, entre 7 e 10%. Pegando aqui, por exemplo, a situação das companhias atualmente. Em lojas, a Mobile iria saltar de 20 para 70 lojas, já que ela ia pegar 50 aqui da Token Stock.
Centro de distribuição, ia ganhar mais uma. Volume global de vendas, aqui ele tá pegando o consolidado, né, que é de 2023. Saltaria de 733 milhões para mais de 1 bilhão e 300. Quer dizer, 1 bilhão, mais 1 bilhão e 300 da Token Stock, saltaria aqui para mais de 2 bilhões de reais do valor geral negociado na companhia. Salto de 180%. As lojas totais, mais de 1.300, 1 bilhão e 300 em milhões aqui. E o online seria responsável por 750 milhões. A receita de 1 bilhão e 600 triplicaria a receita atual da Mobile, só que eles não botaram aqui estimativa de lucro líquido, né? Ou margem EBITDA, pelo menos não nessa apresentação. Mas enfim, são empresas que são marcas fortes. Token no Stock eu acho que é mais famosa do que a Mobile. A Mobile, sinceramente, eu só conheci quando ela foi já na bolsa. Mas a Token Stock eu já conhecia antes. Apesar de não comprar nenhum produto dessas lojas, né? Geralmente são produtos caros. E aqui, mais sinergias capturadas, enfim. O importante é a gente perceber o seguinte, que a Mobile, ela não é uma empresa, conforme nós vimos nos pontos que abordamos, né? Não é uma empresa que você pode chamar assim de uma empresa sólida. É aquela empresa que também não chega a ser uma bombinha muito forte, porque como vimos, ela não tem um endividamento, ela tem caixa, só que queima caixa, ela não dá resultados recorrentes. Então, é uma companhia que você tem que analisar sob uma perspectiva de um risco maior, mas que dá para fazer algumas operações de de risco, certo? Operação aqui pensando em aportar muito, colocar um percentual elevado na carteira, eu, na minha concepção, pelo menos, eu acho um pouco perigoso, certo? A ação fechou hoje nos 2,72. Se fosse voltar lá para a região que ela foi lançada, 272, foi lançada nos 21. Potencial de valorização, 670%, certo? Mas a gente sabe que não é assim, certo? Então tome cuidado com essas ações. É uma situação mais complicada. Tem muito a ganhar com esse ganho de sinergia aí com a token de estoque, mas também tem muito caminho a percorrer. Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom e até mais, meus amigos.